para retratar a sociedade brasileira no aspecto socioeconômico, né? Então, o IBGE faz esse papel e precisa do apoio da população, e a gente vai bater um papo aqui sobre uma série de situações, de como a população pode se tranquilizar para receber os técnicos do IBGE, porque é um gesto de cidadania receber bem os pesquisadores do IBGE, que não são funcionários de um governo, nós estamos fazendo um trabalho de Estado, e é importantíssimo que a gente tenha o fiel retrato da sociedade brasileira para que as políticas públicas sejam desenvolvidas. Ok, então realmente é um trabalho muito importante, né, do IBGE, e isso o cidadão que fique, né, atento em receber bem os pesquisadores, e que isso é de suma importância, como o senhor disse, uma pesquisa de Estado, né, não está fazendo nada para nenhum governo específico, é uma pesquisa em questão de Estado. Mas vamos lá, eu vou começar com a primeira pergunta aqui para vocês, separamos algumas perguntas, vamos lá na primeira. Então, geralmente nós conhecemos o IBGE pelo censo demográfico, né, que, se eu não me engano, acho que é aplicado de 10 em 10 anos, não é isso? Isso. Exatamente. Então, geralmente conhecemos o IBGE pelo censo demográfico, que visita todos os domicílios do país, mas há também pesquisas por amostra. Vocês poderiam esclarecer para nós o que é uma pesquisa por amostra? Sim, uma pesquisa por amostra, ela visa estratificar e coletar um percentual de domicílios que vá representar o conjunto da sociedade. Então, você vai pegar um número de entrevistas das pessoas que estão na classe A, vai pegar um número de entrevistas nas outras classes sociais, de forma a representar a sociedade nos estratos socioeconômicos, né? Então, é uma situação em que, vamos imaginar, para verificar a qualidade do café. Você não precisa olhar todo o saco de café. Você vai pegar uma amostra do saco de café e vai dar a qualidade do saco de café com as entrevistas que foram selecionadas. Por exemplo, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, são entrevistados no Brasil 70 mil domicílios. E por mês aqui no Espírito Santo são realizadas 2.800 entrevistas. Essa pesquisa, ela retrata a situação do emprego no país, principalmente. Ela substitui e vai verificando a situação socioeconômica também da população continuamente. Então, permite que a sociedade acompanhe esses resultados e que políticas públicas pelos órgãos governamentais sejam realizadas para resolver os problemas da sociedade. Então, você tem investigações, pontos temáticos na PNAD, por exemplo, você pode estar investigando a questão da educação, você pode estar investigando a questão da segurança pública, você pode estar investigando a questão do uso das ferramentas de telecomunicações. São vários aspectos que as pesquisas demográficas feitas por amostras podem retratar. O Ilmar vai explanar um pouco também da POF, sobre as potencialidades da POF, que é uma pesquisa de suma importância e que está sendo levada também a campo nesse momento. Ilmar, quer complementar alguma coisa? É exatamente isso que o nosso superintendente falou, né? Então, a amostra, né, é possível a gente ter resultados de avaliação com uma amostra, né? Porque se a gente pensar no censo, o censo é uma operação gigantesca, né, que é realizada somente a cada 10 anos, e que nós precisamos, vou citar um exemplo, né, aqui de Vila Velha, por exemplo, nós temos uma agência em Vila Velha, só que no período censitário nós temos que abrir outros 6 escritórios em Vila Velha e contratar cerca de 300 pessoas para realizar o trabalho, que é de bater em porta, né? Mas como o Max citou bem o exemplo aí da saca de café, as pesquisas por amostragem,
é possível, né, você ter uma amostra que então ela abrange, né, tanto a área urbana quanto a área rural e todas as camadas socioeconômicas e através dessa amostra ela vai representar, vai dar um resultado representativo de todo o município, de todo o estado e de todo o território nacional, com um custo bem menor e uma quantidade de pessoas também, né, trabalhando bem menor nesse sentido. E com muito mais rapidez, né, você consegue obter esses resultados. Ok, então só antes da gente passar para a próxima pergunta, eu quero só explicar aos nossos seguidores que pela primeira vez a gente está fazendo um podcast online, tá? Então, se houver alguma falhazinha de internet, alguma coisa assim, porque nós não estamos em estúdio, nós estamos cada um aqui nas suas residências, a gente fazendo um podcast online pela primeira vez aqui na nossa página. Mas vamos lá, vamos passar para a segunda pergunta aqui então. No momento, o IBGE realiza 2 pesquisas domiciliares por amostra. Quais são elas e qual o objetivo da importância de cada uma delas? Bom, a PNAD, o IBGE realiza a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que coleta no Espírito Santo por mês 2.800 questionários. Ela é uma verdadeira revolução, porque essa pesquisa, ela quando foi introduzida, ela substituiu uma PNAD anual, que o resultado só saía no ano seguinte. Então, nós transformamos os resultados nacionalmente para mensal e para estadualmente a gente consegue fazer extratos da região metropolitana de Vitória para o conjunto do estado e para a capital, trimestralmente. Então, essa pesquisa substituiu a pesquisa mensal de emprego, que o IBGE realizava apenas em algumas regiões metropolitanas, e ela se expandiu para o Brasil inteiro, demonstrando que esse retrato pode ser muito mais fiel, e é muito mais fiel, porque você vai pegar o fenômeno do desemprego pela atividade socioeconômica que está acontecendo pelo Brasil afora, né? Então, nós temos, por exemplo, nesse momento, os índices de desemprego baixos, né? Então, de toda forma, de um mês para o outro, ele pode ter variações e você vai acompanhando tendências. E você vai, através disso, você pode utilizar políticas públicas para incentivar a economia e tomar outras medidas que julgarem necessárias. E aí o Ilmar falar um pouquinho da POF, que é também de suma importância, né, Ilmar? Ok, Ilmar, pode falar. Obrigado. Diferente da PNAD contínua, né, que o Marx já fez todos os comentários, a POF, que é a pesquisa de orçamento familiar, ela é uma pesquisa, na realidade, quinquenal. Ela é realizada a cada 5 anos, né? E a última POF foi realizada em 2018. E qual o objetivo da POF? É verificar as condições de vida das famílias brasileiras, né? Nós precisamos lembrar que nós passamos por uma pandemia. Então, precisamos fazer um levantamento, precisamos atualizar as informações de o que se mudou, né, nesse período de pandemia para cá. Então, a POF ela vem para atualizar essas informações. Ela está sendo, então, realizada, como dissemos, é uma pesquisa por amostra, né, está sendo realizada nos domicílios com o objetivo de levantar informações sobre a estrutura de orçamento das famílias. Isto as aquisições e as receitas, né, dessas famílias, bem como também características nutricionais e a condição de vida da população brasileira. Ela também vai coletar informações sobre os moradores e as características dos domicílios, né, a estrutura desses domicílios. A POF também vai contribuir para o conhecimento, né, da realidade das famílias e a evolução dos seus hábitos de consumo
e da sua condição de vida, né? E assim será possível estudar e planejar melhores condições. Além disso, a POF também ela levanta dados que servem para atualizar a estrutura de ponderação do índice de preço ao consumidor. Então, ela atua também nesse sentido. E vai mostrar também o quanto representa o consumo das famílias dentro da economia brasileira, né? Ainda será possível, através dos dados coletados da POF, conhecer os bens consumidos e os serviços utilizados pela população durante um ano. E ainda gerar informações para estudo e planejamento sobre, por exemplo, a composição dos gastos das famílias por classe de renda, os aspectos demográficos e socioeconômicos das famílias, o consumo alimentar das famílias, né? Quais são os alimentos que estão sendo consumidos, a distribuição de renda, né? Porque nós estamos falando de orçamento, nós estamos falando de salário e estamos falando de compras. Difusão dos bens de consumo duráveis, né? Que as famílias possuem ou estão adquirindo, e, de uma forma geral, a condição de vida dessas famílias. Essa POF 2024 e 25, ela iniciou em outubro, nós iniciamos a coleta em outubro de 2024, né? Nós temos cerca de 40 entrevistadores, né, espalhados pelas 10 agências do IBGE e percorrendo os municípios onde nós temos essas amostras, né, esses domicílios selecionados. E essa pesquisa ela é dividida em 4 períodos, 4 trimestres, né? Então, nós temos um período inicial e final de um ano, e são 5.580 domicílios que são a nossa amostra, fazem parte da nossa amostra, e são os domicílios selecionados, espalhados aí pelo nosso estado, e que já foram visitados aí no primeiro trimestre, cerca de 1.350 domicílios, e nós iniciamos o segundo trimestre e estamos aí com cerca de 300 domicílios já visitados. Então, nós temos um grande número de domicílios ainda a serem visitados até o mês de novembro, né, quando nós encerraremos o quarto trimestre. E assim, por que ela se passa em um ano, né? Porque em um ano é possível a gente captar as flutuações de consumo, porque são épocas diferentes, né? Vamos pensar que você tem no inverno gastos maiores com agasalho, você tem no verão um maior consumo de água, você tem na fase, né, que nós já passamos aí a fase do início do ano, do calendário escolar, o gasto com uniforme, com material escolar, né, início do ano letivo. Nós tivemos Natal, né, compra de presentes, a ceia de Natal, e vamos ter ainda também o período de férias das pessoas, né, viagens. Então, assim, ela se passando no período de um ano, a gente consegue captar todas as estações do ano e captar, né, as diferentes tipos de compra e aquisição que as famílias vão realizar ao longo desse período. A pesquisa de orçamento familiar, então, a gente tem ainda, através do consumo, do que as famílias consomem, do que as famílias compram, o conjunto de bens e serviços, né, que se chama uma cesta de aquisições da população. E a pesquisa de orçamento familiar ela serve também, né, para estudos e planejamento sobre distribuição de renda, consumo alimentar, difusão de bens de consumos duráveis, né, entre outros vários fatores. Então, daí a importância dessa POF ser muito bem realizada, que a população nos atenda e que a gente consiga coletar essas informações para a gente mostrar um retrato fiel, né, da condição de vida da nossa população, da nossa sociedade.
Perfeito. E outra pergunta que é a próxima para vocês, né? Quantos domicílios são selecionados em cada uma das pesquisas e como que é realizado esse trabalho? Na PNAD são 70 mil questionários no Brasil, né, por mês, e aqui no Espírito Santo são 2.800 entrevistas por mês, domicílios por mês selecionados, né? Na POF, o Ilmar falou aí, 580 domicílios, né? 580 domicílios, né? Isso para a gente visitar no período de um ano, né? Então a gente tem uma divisão aí, como nós estamos trabalhando com trimestre, em cada trimestre são cerca de 1.350 domicílios a serem visitados por trimestre. Perfeito. E como é que o cidadão, né, ele pode ter certeza de que aquele pesquisador que está indo na casa dele é de fato do IBGE, que não é uma pessoa falsa que está lá para fazer alguma coisa que às vezes, né? Mas como é que ele pode ter certeza, né, que aquela pessoa é de fato um pesquisador do IBGE? Bom, o pesquisador do IBGE ele se apresenta com um crachá, normalmente está de colete, né? Identificado do IBGE, tem nesse colete, no crachá, tem um número de matrícula desse técnico, né? E lá tem também um telefone que é o 0800 721 8181. Então, pode ser feita uma ligação gratuita que vai confirmar na hora se a pessoa é ou não funcionária do IBGE. E pelo site do IBGE também pode ser verificado através do site www.ibge.gov.br, que tem, logo no início da página, uma identificação da matrícula do servidor. Então, vai mostrar o retrato do servidor igual que está no crachá dele. Então a população pode ficar tranquila que o IBGE só utiliza informações para fins estatísticos, né? Os dados são absolutamente sigilosos e desidentificados a partir do momento que ele é divulgado. O IBGE jamais vai divulgar informação particular de quem quer que seja, né? Esse dado só serve para compor o conjunto da sociedade para refletir o que está sendo pesquisado. É justamente isso até a próxima pergunta, né? Mas só, então, recapitulando e colocando como isso bem enfático, né? Que os pesquisadores sempre vão, né, com crachá, com colete, então o cidadão pode ficar bem tranquilo, desde que o pesquisador, né, apareça na sua porta e esteja totalmente, né? Isso é, o coletezinho aí que o Sr. Ilmar está mostrando para nós, né? Isso. Então o pesquisador, quando chegar na sua residência, ele vai estar, né, trajado devidamente com o uniforme crachá do IBGE. E voltando agora, você, Marcos, tinha falado da questão da proteção de dados. Então aqui, ó, o IBGE, como órgão oficial de estatística, protege os dados individuais dos seus informantes. Qual é a lei que garante esse sigilo? Bom, é a Lei 5.534, de 14/11/1968, modificada pelo Decreto-Lei 73.177, de 20/11/73. Essa lei garante o sigilo das informações e, ao mesmo tempo, trata da obrigatoriedade de toda pessoa física ou jurídica no país prestar informações ao IBGE. Ok, e o Mark quer acrescentar alguma coisa? Não, dentro disso que o Max já colocou, o nosso técnico, o nosso entrevistador, né, o nosso agente de pesquisa, ele é sempre orientado a chegar no domicílio e exatamente a primeira coisa é se identificar. Então, eu estou usando uma camisa aqui, uma camisa polo com a inscrição do IBGE, mas nem sempre, né? Às vezes ele tem uma ou duas camisas, nem sempre ele consegue todo dia estar com ela, e o colete, então, ele substitui, né, essa veste, porque ele também apresenta o logo da instituição, apresenta o 0800
que o Max já colocou, e também o site do IBGE. E assim, é importante também destacar que o nosso APM, o nosso agente de pesquisa, ele não necessariamente tem que ser levado para dentro de casa. Então, se assim ainda persistir alguma dúvida, se a pessoa ficar meio ressabiada, nem precisa, ele pode atendê-lo, né, até do portão, descer do seu apartamento e atendê-lo no hall, né, porque às vezes a maior preocupação da pessoa é abrir a porta e colocar uma pessoa desconhecida para dentro de casa, né? Mas o caso da PNAD, por exemplo, né, é uma pesquisa que se passa num tempo menor, ela tem um período, né, de coleta, de tempo para o informante mais rápido, né? Então, dependendo da situação, no portão mesmo, se não estiver chovendo, nem um sol muito quente, ele ali mesmo ele dá as informações sem ao menos abrir o portão e colocar e chamar o técnico ou a técnica para dentro, se é possível. E além do colete, além da camisa e do crachá, é importante ressaltar que o nosso entrevistador, no caso da PNAD contínua, ele vai estar portando um smartphone, né? Porque nós não utilizamos mais papel. Ele vai estar utilizando um smartphone que tem uma capa protetora com o logo do IBGE, e no caso da POF, ele vai estar portando um tablet também, onde ele coleta as informações também com uma capa e um logo do IBGE em azul, né? Isso também faz parte do conjunto de apresentação desse nosso entrevistador. Perfeito. Pulando para a próxima pergunta aqui, então, sobre a POF, né? A POF é uma pesquisa que exige no mínimo 3 visitas aos domicílios, visto que tem por objetivo traçar um perfil das famílias brasileiras. Que tipo de perguntas são realizadas nessa pesquisa? Então, quando a gente está falando de 3 visitas, é porque a gente tem a POF, ela se passa em pelo menos 3 momentos, que é na fase inicial, né, de abertura dessa entrevista, de conversa com o morador, e já iniciar pegando algumas informações, por exemplo, da formação de família, né, qual é a formação dessa família. E a partir disso, o nosso entrevistador vai dar algumas instruções sobre uma caderneta, né, que nós vamos, durante um período de 7 dias, fazer um levantamento do consumo dessas famílias, o que foi comprado por essas famílias num período de 7 dias, né? E aí nós vamos ter o que foi comprado para consumo coletivo e também o que foi comprado de forma individual. Então a gente fala que é um primeiro momento para abrir e iniciar a entrevista, um segundo momento para retornar no domicílio e conversar com o nosso entrevistado e oferecer auxílio para o preenchimento dessa caderneta, né, que muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que têm pouca instrução ou nenhuma. E aí, nesses casos, né, ou a pedido do nosso informante, o nosso técnico volta ao domicílio para que, por exemplo, as notinhas de compra que ele utiliza, ele não jogue fora. Então, se a gente deixar passar 5, 6 dias para retornar no domicílio, pode ser que uma notinha se perca, né? Então, a intenção é iniciar a pesquisa, fazer um retorno e depois um retorno para encerrar essa pesquisa. E as perguntas que a POF levanta, né, a gente já falou que é da questão demográfica e socioeconômica. Então, assim, a formação de família, a escolaridade, né, das pessoas que compõem essa família, a questão de trabalho, né, então, se tem as pessoas com idade já de trabalho, então, a gente faz o levantamento também da questão de trabalho, né, qual é a ocupação, qual é a atividade, qual é o rendimento, né, desse trabalhador, e a questão das compras individuais, né, e os gastos individuais de pessoa, por exemplo, com o deslocamento de casa para o trabalho, a alimentação dessa pessoa, o que ela consome, né, de alimentação. E nós temos um questionário que ele é uma subamostra, né, que ele vai cair em cerca de 30% das entrevistas, ele vai aparecer o POF7, que é justamente o acompanhamento durante 2 dias alternados do que essa pessoa consome, né, seja em casa ou fora de casa, né? A POF
A POF, por isso que ela consegue buscar essa questão do consumo e da nutrição, porque ela avalia os alimentos que são consumidos. Então, o que foi consumido no café da manhã por essa pessoa, no almoço, no jantar, qual produto, quais alimentos e quais as quantidades, né, de alimentos. E também existe um questionário da POF, onde é perguntada à pessoa a sua avaliação quanto à sua vida, né, com relação ao salário que ela ganha, se ela entende que esse salário cumpre, né, ela consegue comprar tudo aquilo que ela precisa, a sua autoavaliação da sua própria condição de vida, né? E aí essa pessoa mesmo vai respondendo as perguntas e dando retorno com relação à Perfeito. própria avaliação sobre a condição de vida dela e da família. Ok, perfeito. Vamos para a próxima aqui então. Essa aqui é bem pertinente. Se o morador passa o dia trabalhando, como ele pode colaborar com o IBGE? Quais os horários que os agentes de pesquisa de mapeamento estão em campo visitando as residências? Bom, as equipes do IBGE estão preparadas para atender o interesse do morador. Então, a gente vai procurar conciliar os interesses do morador. Então, muitas vezes, só pode atender depois que a pessoa retorna do trabalho, ou muitas vezes até de manhã, antes da pessoa ir para o trabalho, ou no intervalo de almoço. Então, o morador é que vai sinalizar o melhor momento para prestar a entrevista. Existem casos que também a gente pode abordar esse domicílio no final de semana, né? Para viabilizar e para que ninguém fique fora da entrevista. O quanto menos a gente perder de entrevista, melhor, né? Você vai ter o retrato mais fiel da sociedade, né? Perfeito. E o Mark, quer acrescentar algo? É só assim, a informação da importância de cada domicílio, porque nós estamos tratando de uma amostra, né? Então perceba que, no caso da POF, são 5.580 domicílios que vão retratar todo o estado do Espírito Santo, né? Então, cada uma entrevista dessa realizada, ela equivale a outros 250, 300 domicílios. E da mesma forma que, se eu perco essa informação, se eu não consigo encontrar o morador e que ele tenha, né, que ele haja como um cidadão e que ele responda a entrevista, a gente perde ali uma fonte importante de dados. Perfeito. Então, para nós caminharmos aqui para o nosso final, a última pergunta que eu tenho para vocês é: onde nós podemos encontrar os resultados das pesquisas do IBGE? Bom, novamente, no site do IBGE, todas as pesquisas do IBGE são divulgadas lá, que é o site www.ibge.gov.br. Além disso, nós temos, em 10 municípios capixabas, né, agências do IBGE, onde também existem servidores que podem dar o apoio, né, para a obtenção de informações, né? Então, em linhas gerais, as pesquisas do IBGE são todas gratuitas para a população, estão disponíveis os resultados. Periodicamente, existe um cronograma que fala sobre as datas de divulgação das pesquisas, né? E são pesquisas, nós estamos abordando hoje aqui, pesquisas da área de amostragem domiciliar, mas o IBGE tem pesquisas na área de levantamento de safras, levantamento da produção de leite, da produção de ovos, da silvicultura, da pecuária municipal, da produção agrícola municipal, isso na área da agropecuária, né? Nós também vamos realizar em 2026 o censo agropecuário novamente, essa também é uma novidade, né? Nós temos pesquisas na área econômica,
da indústria, do comércio e dos serviços, que são divulgadas periodicamente. Nós temos as pesquisas do índice de preço da inflação, que o Mar chegou a abordar, que a POF tem o papel também de informar a cesta básica, de como é composta a cesta básica, quer dizer, quais são os hábitos alimentares da população e como é que vai ser levantada a inflação daqui para frente, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, hábitos de consumo, como o Marco estava comentando, por exemplo, hoje ninguém usa mais videocassete, né? Mas você vai ter a inserção do micro-ondas, você vai ter a inserção de outros bens duráveis, né? Que vão se popularizando, outros vão caindo no esquecimento, né? Então, por exemplo, o telefone fixo, poucas pessoas hoje têm o telefone fixo, são mudanças de hábito. Então, nós temos, no índice de preço, nós temos o índice de preço da construção civil, também, que é realizado. Então, nós temos um conjunto de pesquisas alicerçadas por áreas técnicas do IBGE absolutamente estratégicas, né, que é o setor de base territorial também, que está desenvolvendo produtos também muito interessantes, como o georreferenciamento das escolas, dos postos de saúde do Estado, associando a posição geográfica dos prédios aos dados estatísticos, né? Isso cada vez o IBGE está apostando mais nisso, o georreferenciamento das informações, né? Então, nós temos assim uma gama de pesquisas importantíssimas que retratam a sociedade brasileira e que estão à disposição gratuitamente para a população no site do IBGE, que é o www.ibge.gov.br. Ok, então, para a gente encerrar, as minhas perguntas chegaram ao fim. Eu quero pedir somente, então, as considerações finais para vocês. Primeiramente, o Wilmar, por favor. Então, mais uma vez, a gente agradece o espaço, né, de poder fazer a divulgação e a gente bate firme no apoio de que, no pedido, né, de que a população, o morador, ao ser visitado por um entrevistador do IBGE, por um agente de pesquisa do IBGE, receba esse agente, claro, faça as verificações necessárias da comprovação de que ele é um agente de pesquisa do IBGE, qual é a entrevista, qual é a informação que ele está buscando ali no seu domicílio, possivelmente será uma dessas duas pesquisas, a contínua ou a pesquisa de orçamento familiar, e exerça o seu papel de cidadão, né? Responda à entrevista, porque esse agente ele foi contratado exclusivamente para exercer esse trabalho. Inclusive, o fato de não conseguir realizar as entrevistas pesa um pouco, né, de forma negativa na avaliação de desempenho desse profissional, né? Então, a gente pede o apoio da população, receba bem o agente de pesquisa, dê as informações necessárias, porque você está exercendo sua cidadania e está fazendo o seu papel, né? E ajudando o IBGE a cumprir a missão institucional, que é produzir as informações fidedignas, né? Para que, como o Max já disse, os nossos, tanto setor público, né, possa fazer o seu planejamento, melhor planejar onde precisa ser construída uma escola, uma creche, né? Isso só vai ocorrer através dos dados que o IBGE coleta, né? Dentro daquele bairro ali, porque o IBGE coleta a população e a faixa etária. Então, como saber que ali naquele bairro cresceu a ponto de ter precisar de uma nova escola de ensino fundamental, de ensino médio, ou uma creche, né? É através das informações que o IBGE coleta, né, diariamente aí. Então, os nossos agentes estão encarando sol, chuva, poeira, para poder conseguir realizar esse trabalho. Então, se o nosso informante colaborar e der essa informação, a gente vai continuar fazendo um trabalho muito bom aí, que é a nossa meta e tem sido a função do IBGE desde o seu nascimento, produzir estatística
com qualidade e ajudar, né, os nossos governantes a saber onde precisa melhorar a condição de vida da nossa população. Max, e as suas considerações finais, por favor? Eu só, assim, vou voltar um pouquinho para falar das pesquisas da área social do IBGE, que é a pesquisa do Registro Civil, que analisa trimestralmente óbitos, nascimentos, óbitos fetais, casamentos. Nós temos a pesquisa municipal de informações básicas, a MUNIC também, que retrata a situação das administrações públicas municipais. Nós temos também agora, que já está indo uma equipe para treinamento, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, né, que também vai ser realizada esse ano para investigar a situação de esgoto e abastecimento de água de todos os municípios do país, e reforçando o pedido do ILMAR, que a população use os canais para averiguar a identidade dos entrevistadores do IBGE, através do telefone 0800 721 8181, para se tranquilizar e atender bem o recenseador, porque é muito comum, às vezes, a população reclamar, mas o índice de preço não está refletindo a realidade. O índice de preço vai sair dessa pesquisa. Se ele for bem retratado agora, ele vai trazer a inflação e o peso de cada produto adequadamente. Então, tanto para rico quanto para pobre, para todos, a POF é de suma importância. A questão da PNAD contínua também, atender bem a PNAD contínua, também reflete o retrato da sociedade. Qual é o momento que nós estamos vivendo na questão do emprego, né? Como que está a nossa sociedade? Então, a gente pede essa colaboração, que a população atenda o IBGE, porque as pesquisas do IBGE são do bem, tá? E a gente agradece muito o espaço aí que você nos concedeu, tá? Foi um prazer, eu quero agradecer a participação de vocês, lembrando aos nossos seguidores que esse vídeo está sendo transmitido pelo Instagram, mas no máximo até amanhã já estará no YouTube também na íntegra para quem quiser reassisti-lo. Então, muito obrigado, Ilmar, muito obrigado, Max, pela participação, que vocês consigam, né, levantar os dados necessários e que a população receba bem, né, os entrevistadores do IBGE. Então, muito obrigado, boa noite para vocês e boa noite para quem está nos acompanhando em casa também. Lembrando que amanhã temos podcast novamente. Então, gente, obrigado aí pela participação, tá? Uma boa noite para vocês e quem sabe a gente se fala futuramente. As portas estão abertas para qualquer outro momento que vocês quiserem usar aqui o nosso espaço em Alegre, tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Obrigado e boa noite a todos.